Bem, eu já abri o quadro, tá? Eu vou trazê-lo, eu só vou ver se eu consigo fazer a abertura direto pelo Google e vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu vou ficar testando isso, eu explico por quê. Na pós, eu fiz a abertura direto pelo Google Meet. E aí, para mim, enquanto visualizador e apresentador, fica melhor assim. Mas vamos ver se vai dar para funcionar. Vocês vão receber um pedido de participação, não precisa, tá? Vocês não precisam ter acesso, tá? Assim, não precisa pedir acesso e tudo mais. Vamos ver se vocês veem, tá? Teste agora. Se não aparecer... Apareceu para vocês? Se vocês clicam aí no bate-papo? Sim, tem que abrir em outra guia e enviar uma solicitação. Mas Calma. Pode ser porque eu entrei no Gmail. é que talvez vocês vão ter que entrar no Gmail, é isso. Né? Mas Eu entrei. então deixa. Então deixa, porque talvez nem todo mundo tem, ou talvez vai dar algum trabalho aí para você, se nem todo mundo for ver. Aí eu abro direto por aqui. Infelizmente, então, a gente vai pelo... Pronto, agora vocês estão vendo, né? Sim. A grande diferença é que, com aquele outro método, eu enxergo vocês. Agora, do jeito que eu fiz, eu não enxergo vocês. Esse é o grande problema. Aí eu olho aqui para o meu iPad, mas ele também não me mostra todos vocês. Vou deixar aberto aqui no canto. Quem quiser, tiver à vontade, abra a câmera, fique tranquilo, porque é bom que eu tenho companhia. Só as letrinhas e as fotinhas de vocês me deixam em depressão profunda na mais completa solidão. Então, Luana e Diogo, obrigado. Vocês já conhecem a rotina, tá? Obrigado também, Tainá. Vocês todos abriram o videozinho. Vocês já conhecem a rotina? Então, vamos lá. Tragam as perguntas, tá? A gente passou agora para aquilo que vai ser o modelo que a gente vai, de fato, estudar. Ele é o modelo novo keynesiano, tá? Esse modelo é o modelo cânone, ou seja, é o modelo mais visto, tá, na macroeconomia mainstream, tudo bem? O que é o mainstream, né? Deixa eu explicar isso para vocês, tá? A economia não é à toa o plural do curso, tá? Ciências econômicas. Ela tem diferentes formas de se entender a realidade econômica, tá? Essas diferentes formas são diferentes teorias, e essas teorias constroem diferentes formas de explicação da realidade. Essas formas de explicação da realidade nós chamamos de modelo. Tá? No curso do BCE, então, quem é do BCE vai fazer isso necessariamente. Quem não é, tá, fica pelo menos agora mais instruído sobre o que é a lógica. Vocês passam por uma formação, tá, que é uma formação que nós chamamos mais ortodoxa, ou que também podemos chamar de mais mainstream, eu já explico para vocês o que é isso, e vocês também têm uma macro que é heterodoxa, tá? O que é ortodoxa, o que é heterodoxa? Tá? Ortodoxa é quem tem um pensamento orto. Orto quer dizer reto, igual ortopedista, tudo bem? Então, o pensamento reto, tá, são aqueles economistas que ainda, de alguma forma, tá, resgatam os pressupostos do primeiro cara fundador da ciência econômica. Quem que foi esse cara? Adam Smith, tudo bem? Então, os ortodoxos sempre, de alguma forma, buscam, tá, alguns elementos que foram trazidos para a economia por Adam Smith, tudo bem? Os heterodoxos
hétero quer dizer alternativo, doxa, pensamento. Então, os heterodoxos, eles pensam diferente, tá, do pensamento original do Adam Smith. É por isso que a gente vai ter entre os heterodoxos, por exemplo, Karl Marx, que era um imenso crítico de Adam Smith, e falava, olha, o mercado livre não existe. Né? Keynes é um outro grande heterodoxo que falava, olha, o mercado livre não existe. Tudo bem? Pois bem, mas nada numa formação, tá, elimina o outro lado. Então, vocês vão ter a formação, quem fizer o BCE inteiro, vocês vão ter o curso ortodoxo e o heterodoxo, tá? O heterodoxo vocês têm macro pós-keynesiana. O curso ortodoxo de macroeconomia é esse, tudo bem? E ele é novo keynesiano. Aí vocês vão ficar doidos, né? Vocês vão, meu Deus, tem pós-keynesiano e tem novo keynesiano, o pós-keynesiano é heterodoxo e o novo keynesiano é ortodoxo. Isso, tá? O que os novos keynesianos trazem para a perspectiva ortodoxa? Eles pegam de Keynes, nós vimos agora na aula 3. Primeiro, quem é o grande push, tá, que faz o grande push da economia, tudo bem? Então, vocês podem dizer, tem um nome que na economia se usa muito, talvez alguns de vocês já ouviram. Então, quem faz o lado dinâmico, ou, tá, isso daqui é a melhor forma de definir, ó. O lado dinâmico da economia, na perspectiva de Keynes, é a demanda. Tá? O lado dinâmico na perspectiva ortodoxa é a oferta, tudo bem? Então vejam, quando os novos keynesianos, olha, porque isso vai parecer uma contradição para vocês, tá? Então eu estou dizendo que os novos keynesianos são ortodoxos, mas tem ali um keynesiano, mas, tipo, de onde vem isso, né? Bem, primeiro, porque eles acreditam que o impulso econômico no curto prazo vem da demanda. No médio prazo, e nós chegaremos no curso lá no médio prazo, tá? O impulso vem da oferta. Tudo bem? Então vejam, os novos keynesianos, eles são bem mineiros, assim, sabe? Aquela coisa em cima do muro, tá? Conciliadora. Além disso, os novos keynesianos acreditam, tá, que os preços são rígidos no curto prazo. E Keynes falava exatamente isso. Os preços não se ajustam no curto prazo. Quem se ajusta no curto prazo são as quantidades. Tudo bem? E aqui quantidade é o quê? É o emprego, é o produto do país. Tá? São estas as duas principais quantidades que nós veremos. Tá? Os preços se movimentam quando para os novos keynesianos? Os preços se movimentam no médio prazo. Depois da nossa primeira prova, depois da P1, a gente vai para o médio prazo. Tudo bem? Até a P1 a gente só vai estar no curto prazo. Ah, professor, como é que eu sei isso? Tá? Basta vocês olharem o plano de curso ou nas aulas que eu vou falar muito para vocês. A gente está no curto prazo, está no curto prazo. Tudo bem? Então, esses dois atributos são o que nós veremos, tá? Que definem os novos keynesianos como keynesianos. Mas como eles acreditam no equilíbrio e na liberdade do mercado no médio prazo, eles são ortodoxos. Porque quem trouxe a questão do mercado livre organizar a economia foi Adam Smith lá atrás, e eles hoje retomam. Então, o pensamento deles é reto, ou seja, é consistente com o de Adam Smith, ortodoxos. Tudo bem? Eu sei que isso daqui não é muita informação para uma tacada só, tá? Mas é porque senão eu confundo vocês quando eu digo, a gente agora é novo keynesiano, tá? Fábio, você é presidente da Associação Keynesiana Brasileira, você é pós-keynesiano ou novo keynesiano? Eu sou pós-keynesiano, tudo bem? Mas, nesse curso de macro 1, camiseta novo keynesiana, somos todos novos keynesianos desde que nascemos, tudo bem? Todo mundo aqui é ortodoxo.
Beleza? Então, peraí, professora, a gente é keynesiano. Depende. Você está dizendo Ai, meu Deus, deixa eu ver. de macro 1 ou você está dizendo do macro Estou dizendo pós-keynesiano? Macro 1, nós somos aqui todos no macro. novos keynesianos. Ai, meu Deus. Tá? Olha só, existem duas vertentes. Isso daqui é muito importante para vocês, tá? Keynes é um cara só. Mas como tudo o que envolve economista tem conflito nas formas pelas quais as pessoas interpretam Keynes. Tudo bem? Esse conflito dá origem a duas escolas. A primeira dessas escolas nós chamamos síntese neoclássica de Keynes. Complicou, né? Porque o nome aqui eu não tinha dito para vocês. Tudo bem, vocês não precisam se preocupar com isso. A gente vai chegar num outro caminho. E tem uma outra escola, né? Eles são contemporâneos, que se chama pós-keynesianos. A síntese neoclássica de Keynes vai dar origem depois ao novo keynesianismo, que é o que a gente estuda em macro 1. Os pós-keynesianos, vocês estudam em MPK, macroeconomia pós-keynesiana. Né? Aqui, a Luana e todos os colegas, né? Essa leitura que está vindo aqui por cima, né? Vou mudar a cor da caneta para ficar mais fácil. Essa leitura aqui, ó, esse caminho que vem no verde aqui, ó, ele é a leitura ortodoxa de Keynes. Então, os ortodoxos pegaram a obra de Keynes e falaram, eu vou interpretar dessa forma. Keynes, que era um heterodoxo, tem a leitura dele heterodoxa pós-mortem, tá, dada pelos pós-keynesianos. Então, os pós-keynesianos, vou colocar um H aqui, eles são heterodoxos. Esse caminho de cima, que é o nosso caminho aqui, são os ortodoxos. A síntese neoclássica de Keynes vai criar um modelo que se chama ISLM. A aula 3 que a gente acabou de ver é justamente a primeira formação dessa tal IS. Depois a gente vai ter o LM, tá? E isso é o caminho hoje do novo keynesianismo. Qual que é a diferença entre o novo keynesianismo, tá, e a síntese neoclássica de Keynes? Tá? A diferença é que o novo keynesianismo microfundamenta a teoria macro. É difícil, né? Mas tudo bem, o que é isso? Os novos keynesianos, eles colocam uma série de comportamentos, tá, para nós, enquanto empresários, consumidores, e disso eles derivam a teoria macro. A nova síntese neoclássica, tá, não faz isso. Essa é a grande diferença, e tem uma segunda. Os novos keynesianos adotam as expectativas racionais. Tá? A gente não precisa também se debulhar nisso agora. A síntese neoclássica de Keynes, lá atrás, tá, ela não debatia expectativa. São essas duas diferenças, mas para vocês o que é importante é vocês saberem que nós estamos num curso que é novo keynesiano. E esse curso é ortodoxo. Eu confundi porque não existe aqui, ó. Existe o novo keynesiano e o pós-keynesiano, não tem keynesianismo tradicional. Não, não tem. Entende? Você está falando uma coisa. Isso mesmo. Tá? Então, essa história é confusa, assim, demais. Eu acho que talvez 8 em cada 10 economistas, ou 9 em cada 10 economistas, não entende essa separação, de onde vem, para onde vai, e por aí.
Então, nessa perspectiva novo-keynesiana, o primeiro passo que a gente dá é compreender o mercado de bens. Tá? Mercado de bens, vejam, comentei isso com vocês no vídeo. Né? Ele é um dos 3 mercados da economia. Né? Nós temos o MT, mercado de trabalho, a gente vai falar muito pouco, tá, desse mercado. Lá no capítulo 5 ou 6 ele entra. Nós temos o MF, não é Ministério da Fazenda, tá, é mercado F financeiro, tudo bem? Nós chamaremos esse mercado, o nome dele será LM. A gente já vai ver, não hoje, tá? Não vou entrar nele hoje, não vou explicá-lo, porque ele é assunto que está chegando para a gente já. E nós temos um outro mercado, que é o mercado de bens. Esse daqui é como se fosse, tá? Vocês vão muito ouvir também chamar de lado real da economia. Esse daqui é o lado financeiro da economia. Esse mercado de bens, que a gente já começou a ver, ele vai formar, tá, a lógica IS. O que é isso? Investimento e poupança. Tá? Ele vai formar I de investimento, S de poupança, a gente vai ver isso mais detalhadamente também nas aulas que estão vindo, mas ele forma aquele local no qual a oferta de bens e serviços em termos agregados, afinal a gente está falando de macroeconomia, tá? Onde a oferta acontece. Para a oferta acontecer, tem que existir produção. Então, lembre-se sempre, pessoal, foi o tema das nossas 2 outras aulas, tá? Oferta na economia tem um nome, tá, que a gente conhece muito, que é PIB. O PIB é a oferta da economia. Qual é o substantivo de PIB? Produto. Então, produto é a oferta da economia. Onde é que a gente vê essa oferta? No mercado de bens. Tudo bem? Lá, portanto, também acontecerá a compra desta oferta. Como é que nós chamamos a compra dessa oferta? Demanda. E o que permite que as pessoas comprem? A renda. Tudo bem? E o que o capítulo 3 fez foi justamente discutir, tá, a forma pela qual produto, renda e dispêndio se interagem dentro do mercado de bens, no lado real da economia. Só para finalizar, eu já passo a palavra para vocês, o que a gente chama de lado real? Né? A gente chama de lado real da economia porque é como se a gente pudesse tocar nas coisas que estão nesse lado real. Né? O outro lado da economia, que é o lado monetário e financeiro, ali é uma transação meramente de moeda. Então, eu passo moeda, por exemplo, para o Diogo, eu passo moeda para a Tainá, tá? E a transação acontece em termos de moeda. No fundo, o que foi de concreto produzido nessa transação financeira? Nada. Só vai existir produto, portanto, coisa que a gente pode pegar e usar, quando a moeda trocada for para o lado real, e aí se transformar em quê? Bens, serviços. Por isso que a gente chama, tá, de lado real da economia contra lado financeiro. Beleza? Dúvidas de vocês? Vamos lá. Dúvidas, dúvidas? Por mim, não. Olha, tem coisa. Tudo tranquilo.
Beleza. Então, Felipe, maravilha. Vamos lá. Felipe, veja, eu vou tentar instigá-los ao máximo, tá? Percebam que as estratégias didáticas, o Felipe já foi meu aluno, está acostumado com isso, mas assim, eu vou agora, para poder responder a pergunta do Felipe, que está no chat, ele faz o seguinte: SLM se altera pelo comportamento do governo? Né? Sim, se altera, tudo bem? Mas para que eu possa instigá-los a perceberem o que virá, tá? Já nas próximas aulas, eu vou colocar no quadro que é o tal do ISLM, tudo bem? Eu já esqueci o que é LM, desculpa. LM a gente ainda não viu, tá? Não, mas o senhor não falou assim, É o mercado financeiro, A gente ainda não debulhou a LM, ela é o mercado financeiro. M significa moeda. Uhum. E moeda porque a gente vai ter a oferta de moeda, tudo bem? E LM tem no L, tá, a demanda por moeda, que nós chamamos, tá, e aí é por causa de Keynes, o L, de liquidez. Então, querer moeda é querer poder liquidar todas as transações que existem na economia. Tá? E o que é que liquida todas as transações que existem na economia? Aquilo que tem liquidez, que é a moeda. Tá? Então, isso daqui vai nos gerar, quando a gente chegar no ISLM, a junção, tá? Taxa de juros é igual a I de interest rate, tá? Ou a taxa de juros, em inglês, tá? Interest rate. E a gente tem aqui, tá, o produto da economia, que é igual à renda e que vai ser igual à demanda. Tudo bem? O ISLM, isso daqui é ótimo, porque agora há pouco a gente estava conversando, bem no comecinho aqui do nosso papo, a gente estava conversando sobre modelos. Eu falei para vocês, olha, toda vez que alguém faz um modelo para explicar a realidade, sempre esse modelo precisa ser simplificado. Tá? Quem gosta de epistemologia gosta de discutir essas coisas, tudo bem? Foi o que eu dei o exemplo para vocês no vídeo de que é, tá, um modelo. Um modelo, por exemplo, pensem num desfile de moda. O modelo ou a modelo, ele não vai, ou ela não vai usar todas as roupas da estação, mas vai mostrar as tendências. Por quê? Porque é impossível a gente esgotar toda a realidade numa teoria. Um modelo é uma teoria, tudo bem? E o ISLM, o que é muito interessante dele, é que ele junta os mercados monetário e financeiro, o lado real e o lado financeiro da economia, em duas curvas. Então, nós temos a curva IS, que tem uma relação descendente no campo, tá? Produto com taxa de juros. Isso quer dizer o quê? Toda vez que vocês virem uma relação descendente, está dizendo que quanto menor a taxa de juros, maior vai ser o produto. Tudo bem? E a gente tem que ter, para ter o equilíbrio, uma curva ascendente. Essa curva é o LM, que vai me dizer, tá, que quanto maior for a renda, maior será a taxa de juros, tudo bem? Isso daqui vai ser o que nós chegaremos no capítulo 5. Fábio, mas se a gente vai chegar lá no capítulo 5, para que você está apresentando? Para lhes instigar, eu estou contando para vocês o que a gente vai ver, a gente vai chegar nesse ponto. É muito melhor vocês irem numa viagem, sabendo onde vocês vão chegar, do que caminharem perdidos pelo caminho. Né? E aí a pergunta do Felipe foi, tá, como é que os mercados real, ou seja, de bens, tá, e financeiros são alterados pelo governo. No fundo, tá? Ele não perguntou como, mas perguntou se. Tá? Sim, essas curvas aqui sofrem a alteração, tá, das suas posições, do seu equilíbrio,
a partir de determinadas ações que o governo fizer, né? Vejam, se a gente pega o próprio modelo de determinação da renda, que nós já vimos também, como é que ele é? O modelo de determinação da renda, na sua forma mais simples, né? É a renda ou produto igual à demanda. Eu não abri os componentes da demanda aqui, tá? E também não destrinchei esse modelo para tributação. Estou fazendo o mais simples possível, tudo bem? Vejam aqui, tá? Eu tenho um sinal de mais, e a variável que é explicada é aquela que fica ao lado esquerdo da equação, que para a gente é o produto. Por isso que a gente chama isso daqui de modelo de determinação do produto. G é o gasto do governo. Então, se o governo, por exemplo, aumenta o seu gasto, o produto do país, o PIB do país, vai ter que aumentar. Como eu sei? Por causa desse sinal de mais aqui. Tudo bem? Isso daqui, portanto, vai implicar que a curva IS, que é aquela do lado real, é aquela em que está o governo, se desloque positivamente. Vejamos, o que aconteceu com o produto? Né? O produto, que antes estava aqui nesse 1, agora está no 2. Ele se afastou mais um pouco da origem, logo o PIB do país cresceu. Tudo bem? No campo da LM, tá? Eu posso desenhar, mas talvez confunda um pouquinho agora. Tá? O que vai mudar? Ó, eu vou fazer com uma tinta vermelha. Né? No campo da LM, por exemplo, vamos supor que o governo, tá, aumente. Qual é a variável entre liquidez, demanda por moeda, e oferta de moeda? Qual é, entre essas duas, a variável que o governo controla? Ele controla a oferta de moeda. O Banco Central controla a oferta de moeda. Vamos supor, tá, lá no mundo LM, a gente não viu as equações, é por isso que eu falei que talvez confundisse um pouco. Então, vamos pelo mais simples possível. Tá? Lá no mundo do LM, vamos supor que o governo reduziu a oferta de moeda. Então, esse LM, esse M aqui quer dizer moeda. Se a oferta de moeda se reduziu, a gente vai ter um movimento na LM para a esquerda, o que está simbolizando que, de alguma forma, tá, diminuiu alguma coisa na economia, porque toda vez que a gente se movimenta num gráfico, tá, neste quadrante em que a gente está, para a esquerda, a gente está chegando próximo da origem. Então, Felipe e colegas, eu dei um passo além do que a gente viu, mas para aproveitar a pergunta do Felipe, tá, para mostrar para vocês que sim, o governo, ele tem uma intensa capacidade de afetar os mercados real e financeiro, e ele fará isso, tá, controlando a oferta de moeda, quando a gente está falando no, tá, LM, no mercado financeiro. Quem faz isso é o Banco Central, e o Banco Central faz isso por meio de uma política que se chama política da moeda, que nós chamamos de política monetária. E a política fiscal, que é a outra política que o governo vai fazer, tá, lida com duas variáveis. Quais sejam essas duas variáveis? Tá? Vai lidar com gasto público e vai lidar também com a tributação. Tá? Então, no nosso modelinho, tá, o que a gente tem, se vocês se lembrarem, vou colocar agora em azul. Eu vou pegar daqui, ó, o que a gente viu lá no capítulo 3. A gente tem que o produto do país, né, ele é igual a C0 mais C1. Nesse C1, tá, a gente tem Y menos T mais I
mais G. Eu sei que não coube, tá? Luana, eu sei que está um pouco menor do que o resto, mas é só para caber aqui nesse quadrinho. Não está menor, professor, está muito claro. Tá bom? Ah, que bom, que bom. Tá? Então, por que eu coloquei... Não entendeu, desculpa. A cor está clara. Ah, a cor está clara, tá bom. Tá bom. Eu fiz aqui para diferenciar, mas vamos lá, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, isso daqui foi do capítulo 3, eu só estou aproveitando para resgatar. Nós temos esse T, que é a tributação, e nós temos este G, que são os gastos públicos. G e T são políticas do governo, tá? Política de gasto público e política tributária. G, política de gasto público, T, política tributária. Onde é que a gente chega com isso, tá? Na política do governo, que mexe nos gastos públicos e na tributação. O nome dela é política fiscal. É feito, por exemplo, no Brasil, no Tesouro Nacional. Lá, quando eu apresentei no vídeo para vocês as variáveis, quando eu cheguei na variável gasto público, eu falei várias vezes que o gasto público no nosso modelo, ele é exógeno. Tá? Também disse para vocês, é autônomo. Tudo bem? O que é isso? Tá? Isso daí quer dizer alguma coisa? Veja, a gente vai traduzir uma linguagem formal, algébrica, para a economia. Tá? Um gasto exógeno quer dizer, tá? Uma variável exógena, melhor dizendo, quer dizer que ela está fora do sistema, mas ela impacta o sistema. Conseguem entender? Então vejam, por exemplo, o gasto do governo, né, é uma variável que o governo controla. Né? O gasto do governo é uma variável que o governo controla. O gasto do governo não decorre de eu comprar alguma coisa do Diogo, do Marcos, da Luana, tá? da Juliana. Não decorre disso. O gasto do governo decorre de uma decisão do governo de gastar. Então, veja, o gasto do governo não decorre das transações econômicas normais do dia a dia. Agora, quando o governo gasta, ele afeta a economia? Afeta. Então, vamos traduzir de novo. Ser a variável exógena, tá, ou ser a variável autônoma, quer dizer que ela acontece independente do sistema, mas ela afeta esse sistema. Tudo bem? Vou tentar traduzir com uma metáfora que talvez piore tudo, mas talvez ajude bastante. Um meteoro faz parte da Terra? Mas se ele acertar a Terra, ele vai afetá-la? Sim. Isso é exogenia. Para quem tem algum contato com a matemática, tá? A variável exógena, tudo bem? Ela é aquela que afeta as condições, tá, da equação, mas que não é a variável explicativa da equação. Então, é como se a gente fizesse, tá, numa linguagem matemática, a seguinte coisa, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, e vou escrever a equação que estava aqui no quadro. Tá? Vejam só, a gente está falando de produto que é igual a demanda e que precisa ser igual à renda. Se vocês notaram, tá, das vezes em que eu falei com vocês sobre a maneira pela qual as pessoas podem demandar,
vocês vão ter na cabeça que eu sempre falei, o mais importante que se tenha é renda. Então, a produção gera renda, a renda gera capacidade de demanda. A demanda puxa a produção. E aí gera-se o ciclo, tudo bem? Mas o que permite, tá, que exista dentre produto, renda e demanda, a demanda, que é o elemento que puxa nova produção, tá, na economia. O que permite é essa daqui, ó, essa coisa aqui, que é o quê? Isso daqui, tá, é o YPIB, ou produto. É a mesma coisa. Isso daqui é o Y renda. Logo, qual é a variável que está explicando, tá, de fato, o comportamento do PIB? A variável que está no sistema explicando o comportamento do PIB, a variável explicativa, é a renda. Ah, Fábio, mas você disse que o gasto do governo afeta o produto. Disse, tá? E ele vai afetar o produto de fato, tudo bem? Mas ele não está dentro do sistema econômico. Então, quando eu expliquei as variáveis da demanda para vocês, o gasto do governo foi colocado e ele vai continuar colocado até o final do nosso curso como exógeno ou autônomo. A mesma coisa, o investimento até onde vimos. Tá? Daqui a 2 aulas, o investimento vai entrar como variável explicativa do modelo. Ele se torna o que a renda é. Tá? Mas até o ponto em que a gente viu no Beabá, essa variável também é exógena. Idem a tributação. E idem o consumo autônomo. Tudo bem? Então, essas variáveis 1, 2, 3, 4, elas afetam o produto, mas elas não estão dentro da economia, entre aspas. Tudo bem? Essa variável aqui afeta o produto e ela está dentro do sistema econômico. Isso é para explicar para vocês, tá? Isso é para explicar para vocês o que é autonomia ou variável exógena. E aí, Tá, então, Tainá fez pergunta e o Marcos fez pergunta. Na verdade, as duas variáveis são as mesmas variáveis, elas são Y maiúsculo, tudo bem? Por que as duas são apresentadas com Y? São o mesmo valor numérico? Exatamente por isso. Exatamente por isso. E isso, Tainá, foram os vídeos das 2 primeiras aulas, tá? Em que eu insistentemente falei para vocês, nada na economia vai ficar flutuando. Então, tudo aquilo que é produzido, tá? Então, vejamos aqui. Tudo aquilo que é produzido na economia, então, nós produzimos 100, precisa estar no bolso de alguém, tá? Então, vai estar no bolso de quem participou do processo de produção. Nós chamamos, tá, as unidades que participam do processo de produção de fatores de produção. Então, trabalhadores, capital, tá, capital financeiro, equipamento, tudo isso vai receber a sua parte por ter participado do processo produtivo. Beleza? Imagina, Marcos, tá tranquilão, cara. Podem falar aí sempre que necessário. Vamos lá, questões. Rapidinho, antes de falar da questão, deixa eu desculpa, só uma coisa. Felipe, tudo bem? Porque eu respondi aqui a questão do Felipe, beleza, tranquilo. Luana, vamos lá. O governo participa do processo de produção. O governo participa do processo de produção, tá? Mas no modelo que a gente está usando, ele é super simplificado. Então, o governo não vai participar. Tudo bem? E, professor, além de ele participa com uma, vamos dizer, um orçamento bem grande, né? Porque para influir tanto na economia. O governo é o ente mais rico da economia, né? No Brasil, ele tem alguma coisa em torno de
33% do PIB, mas ele não produz 33% do PIB, tá? 90% desses 33% do PIB, então, alguma coisa em torno de 30% do PIB, o governo arrecada por meio de tributação. Tributação é um nome bom, mas eu sempre gosto, para ser didático, de usar o outro nome que a gente dá para tributo, que é imposto. Tá? E se alguma coisa é imposta, significa que a gente precisa só aceitar. Isso é para chamar a atenção que a renda do governo, tá, não é de fato, na sua integridade, gerada pelo governo. Ele impõe sobre os outros a necessidade de pagar uma parcela da renda das pessoas para o governo. Ok, obrigada, professor. Imagina. Então, Luana, eu vou aproveitar a sua pergunta para dizer sobre isso mais uma vez, porque muita gente, os colegas que são, tá? Mas eu não tenho nenhum colega que vem da física aqui, eu acho, né? Mas quem vem normalmente das ciências mais duras está muito acostumado a ver modelo, quando eu falo essa palavra, modelo. Na economia, de certa forma, também a gente vê modelo o tempo todo. E os modelos, eles são super simplificados. Né? Então, assim, é claro que o governo participa da produção do PIB. Tá? Eu, quando estou recebendo meu salário para produzir as aulas do Serviço Público Federal de Educação, eu estou gerando PIB no Brasil. Tá? Então, aquele G teria uma endogenia com relação ao PIB. Tá? Então, quando vocês estão no quadro aí, vocês olham para o 4, que é o G, tá? E lá na ponta vocês têm o PIB. É claro que o PIB, né, ele vai ser gerado pelo gasto do governo, e aqui está dizendo isso. Mas a única coisa que está dizendo, tá, é que o governo, de certa forma, ele está fora do sistema econômico, porque o modelo é super simplificado. Então, o governo simplesmente aperta um botão e fala, suponhamos que a gente aumenta, tá? Vou fazer a concordância correta. Suponhamos que nós aumentemos, tá, o gasto do governo agora. Isso foi uma decisão, tá, ad hoc, ela está fora do sistema econômico neste modelo que é uma imensa simplificação da realidade. Quando vocês forem lá para o mestrado, já tiverem então, tá, o letramento, digamos, da macro 1 novo-keynesiana, aí vocês começam a mudar as variáveis para uma coisa mais, digamos, aberta, mais realista. Mas sempre, toda e qualquer situação, os modelos serão simplificações da realidade. Beleza? Aproveitei sua fala, Luana, sobre isso, porque é muito comum isso gerar, tipo, por todos os colegas, sabe, que têm o primeiro contato com o modelo, mas como assim, professor, é tão irrealista? Mas o modelo simplificado, ele tem um quê de realismo em troca da simplificação. Mais questões, vamos lá. Ó, acabou de sair uma notícia, tá, no Valor Econômico, de que a arrecadação no Brasil subiu em setembro, em termos reais, 1,7%. Isso quer dizer que T, né, aumentou no Brasil 1,7%. Né? Esse T no Brasil só pode ter aumentado porque uma outra coisa necessariamente tem que ter aumentado. Tá? O produto, e com o produto, a renda das pessoas. E uma parte da renda das pessoas, aumentada, se torna renda de quem? E imposto
se torna renda do governo. Tudo bem? Então, vejam, isso inclusive cola com a pergunta que a Tainá fez agora há pouco. O produto do país, entre setembro e outubro, de alguma forma, tá, tem que ter ou caído menos do que se esperava, a gente ainda não tem o dado, e só vai ter esse dado, tá? Então, deixa eu só fazer as contas aqui. Abril, maio, junho, 1º de setembro, né? Então, setembro, outubro, novembro. A gente só vai ter estes dados, tá? No final, em dezembro deste ano, tá? De alguma forma, a dinâmica econômica do Brasil em setembro tem que ter sido de uma forma tal, né, que fez com que a renda do governo aumentasse. Como o governo não aumentou o imposto, a renda dele só pode ter aumentado porque a renda, tá, de um contingente de brasileiros aumentou. E o que esse contingente de brasileiros passou a fazer? De alguma forma pagar imposto. Ah, imposto de renda? Não precisa ser. A gente está falando de tributação, não tá? Então pode ser imposto indireto. O que é, tá, que gera o fato causador do imposto indireto? Consumir alguma coisa. Entenderam o que eu estou chamando a atenção? Sim. Tá? Muito provavelmente, o gasto do governo com auxílio emergencial dá renda para as pessoas consomem mais e o governo arrecada mais desse jeito. Professor, desculpa, mas, ó, quando o senhor falou governo, você está falando da União, dos estados, tudo. Aqui é tudo. Ah, Aqui então não tá. tem separação. Excelente pergunta. Porque o consumo, né, o tributo do consumo vai para o estado, tal, daí eu achava que você estava falando da União. O consumo, ele vai para o Estado e vai para a União também, né? A União tem IPI, tá? Que é um imposto de produtos industrializados, que vai para a União. E tem uma parcela de serviços que também vai para a União, tá? Por exemplo, todo pagamento de Simples é um pagamento de imposto que vai para a União, tá? Então, sempre, aí o interessante, Noani, ótima a sua observação, é que, de fato, quem mais ganha com comércio e com consumo, tá, de bens e serviços são os estados, mas a União também leva uma graninha. Acho que eu falei besteira. Os municípios também recebem. Eles vão receber. Tem uma partilha dos impostos que ele recebe, assim como o Estado também recebe uma parte do IPI, né? E eles têm também a tributação que é destinada a serviço, e o ISS é um exemplo disso. Aqui, a gente sempre vai tratar em agregado, então é todo mundo misturado. Estados, municípios e União. Vamos lá, mais questões? Mais questões? Talvez vocês estejam cansados da rotina do QS, né? Ô, professor, só Diga. fazer um comentário. Eu vi hoje um post do professor Paulo Gala. Ele diz que ele faz uma indagação, se déficit primário grande gera inflação, então por que a gente está com 1 trilhão de déficit e vai ter a menor inflação da história? É uma coisa que colabora um pouco com o que a gente conversou naquela primeira aula, né, que na verdade acho que era sobre a impressão de dinheiro, né, mas é basicamente a mesma lógica, de que tem que observar a questão da oferta e demanda, né, no fundo. Perfeito. Enquanto você falava, Marcos, eu aproveitei e mandei uma mensagem para o Paulo Gala, porque ele fez esse post hoje de manhã, e ele mandou num grupo que eu estou com ele,
dizendo que ele estava fazendo esse post para justamente quebrar os mitos, assim, né? Então eu aproveitei enquanto você falava e mandei uma mensagem falando, tem um aluno meu fazendo uma pergunta agora, PG, sobre o post que você fez hoje de manhã. E aí, o que é, né? Ele está dizendo ali uma coisa que, insistentemente, se tem dito, assim, aqui no Brasil, algumas pessoas, mas fora, tá? É uma coisa que se tem dito muito corriqueiramente, a gente conversou, como você bem lembrou, Marcos, na primeira aula, sobre isso, que é, né? Necessariamente, déficit público, seja financiado por emissão de moeda, ou seja, como é o caso brasileiro, tá, financiado por aumento de dívida, vai gerar inflação? Não. Isso vai depender, tá, de como a demanda a mais que vem do déficit público, afinal de contas, a gente pode olhar mais uma vez, tá, para a tela que está aí para vocês. Olhemos, tá? Aumento de gasto do governo é aquele G, é o 4. Esse aumento de gasto do governo, tá? Ele é aumento de demanda, automaticamente. Vejamos lá, tá? Olhem no gráfico, olhem no quadro aí, lá no lado esquerdo está o Y, que é a oferta, tudo bem? Se o gasto do governo está aumentando, tá? A gente tem uma relação entre gasto, que é demanda, e oferta do país. Vejamos, tá? A situação, ela vai gerar inflação quando o aumento da demanda pública via déficit público encontrar um lado, tá, da oferta, ou seja, o PIB do país, incapaz de atender esse aumento de demanda. É só nessa condição. E aqui tem duas coisas, tá? Uma das coisas é a gente tem, no lado da oferta, primeiro, estoques, tudo bem? Então, as empresas acumulam estoque, tá? Agora, na pandemia, várias empresas, como tiveram que fechar abruptamente, várias empresas ficaram com estoque gigante. Outras não, tá? Nós temos setores, setor da construção civil, por exemplo, que está fazendo entrega para fevereiro do ano que vem. Esses setores foram pegos um pouco mais de calças curtas, tudo bem? Então, o que eu estou chamando a atenção para vocês? Existe um nível absoluto de capacidade de oferta, tá? E tem um nível também que é o quanto que a capacidade de oferta consegue reagir. No Brasil, pessoal, a gente tem uma alta ociosidade das fábricas e a gente tem a ociosidade de mão de obra que é altíssima. O que é a ociosidade de mão de obra? Desemprego. Tudo bem? Ou seja, se o Brasil agora precisar começar a produzir mais, a gente tem condição de produzir mais. Tem espaço nas fábricas, tá? A gente vai eliminar algum estoque e tem mão de obra disponível. Então, esse é um caminho, Marcos e colegas. E tem um segundo caminho. Esse precisa de um pouco mais de tempo, tá? Mas ele também ajudou muito o mundo agora a não ter inflação, embora o mundo, tá, desde a crise econômica de 2008, tem feito política de déficit público, tá? E os países avançados, vou citar aqui 4, Reino Unido, Estados Unidos, a zona do euro como um país, tudo bem? Porque é monetariamente um país, e Japão estão fazendo emissão de moeda, tá, há muito tempo. E a inflação não há. Tudo bem? Não há. Bem, a teoria econômica olha para isso e fala, a gente sempre achou que déficit público constante, ainda mais financiado por moeda, geraria inflação. O que está acontecendo? Bem, está acontecendo também no mundo, antes da pandemia, é claro, uma melhoria das formas de produção. O que é isso? Produtividade. O mundo consegue produzir mais usando, tá, a mesma estrutura produtiva, o mesmo contingente de matéria-prima, a gente consegue produzir mais. Tem um elemento crucial nessa história de produzir mais. Tem um país que se chama China.
né, e que dá um banho de produtividade. E junto com a China tem um outro agora, Vietnã, e junto com o Vietnã tem lá Laos, Camboja, tá, Bangladesh, Coreia, todo o leste da Ásia com altíssima produtividade. Então produz-se mais, o que não aumenta preço, mesmo com a demanda maior. Tudo bem, Marcos? Então foi isso que o PG, de certa forma, nos 240 caracteres, colocou lá no Twitter hoje de manhã. Né? E aí, é claro, eu disse para você agora uma resposta que é o nível mais teórico possível. Então, assim, não é nem nível mais teórico, é nível mais geral, melhor do que teórico. Tira teórico e coloca geral. Por quê? Porque eu respondi usando o resto do mundo e tal. Tá? No Brasil, hoje, por exemplo, a gente não teria ganho de produtividade. Tudo bem? Porque faz algum tempo, nós também já conversamos sobre isso, que o Brasil está com desemprego tão alto que o nosso produto potencial tá acometido. Tá? Quando a gente começou esse curso de macro há um mês atrás, alguns colegas, né, mais de um, comentou que estava fazendo aula de violão, tudo bem? Quem está aprendendo ali, ou já sabe tocar, mas passa 2 meses sem tocar, vai ficar com os dedos enferrujados na hora de trocar ali, tá, as notas. O produto potencial ser diminuído, produto potencial é aquilo que a gente pode produzir, se usarmos bem e eficientemente os nossos fatores de produção. Toda vez que há um desemprego muito longo na economia, e o Brasil está nessa desde 2016, tá? Isso significa que tem muito fator de produção que está sendo desperdiçado. As pessoas esquecem, tá, como é que produz, as pessoas esquecem os ofícios que sabiam fazer, esquecem a operar uma máquina, passem 2 anos sem falar inglês, para vocês verem. Isso significa que a gente vai produzir menos. Tudo bem? Então, o Brasil, no tocante à produtividade, a gente precisaria de um tempinho. Mas, no tocante ao nível absoluto da nossa capacidade de responder a um aumento de demanda, tá? Isso é imediato. Beleza, Marcos? Beleza, professor. Valeu. Valeu. Mais questões? Vou mostrar para vocês a hora que o Paulo mandou o tweet. Foi 8 horas da manhã, ele falou, porra, bora. Fazia ele fez às 8h10, fazia 2 minutos que ele tinha feito o post. Mais questões, pessoal? Bem, se não tiverem mais questões, né, a gente pode ficar por aqui. Eu fico à disposição, não tem problema. Né? E sempre, Marcos, se vocês tiverem questões como essa que você trouxe, que são questões mais gerais, tragam, porque aí, de alguma forma, eu uso isso para falar dos temas da aula, eu acho que ajuda. Tudo bem? É claro que eu não vou aqui, aí eu peço, claro, o bom senso de vocês, eu não vou transformar essa aula numa análise de conjuntura, não é isso que a gente está aqui para fazer. Mas, assim, tragam, tá? Porque uma que outra, 2, 3 questões desse tipo, eu uso o máximo possível para pegar o conteúdo que a gente está estudando e traduzir, tá, para vocês em termos práticos, que eu acho que ajuda a didática, pedagogicamente, ao aprendizado. Tudo bem? Uhum. Tá? Se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou ainda deixar um tempinho aí para talvez aparecer alguma. A nossa rotina agora tá, eu trago para vocês, acho que amanhã, ou no mais tardar, sexta-feira, a nossa aula do tópico 4, né? E daí
nessa aula, no tópico 4, a gente começa a entrar no mercado financeiro, que é o tal do LM que eu comentei agora há pouco. Tudo bem? Então, a gente já fica um pouco com o mercado de bens, que foi da aula de hoje, congelado. A gente vai para o mercado financeiro e depois, tá, daqui a 2 semanas, a gente junta os dois e gera o ISLM, tá? Tá bom, Tainá? Boa noite. E, então, a nossa rotina vai ser essa, tá, em termos do conteúdo das aulas, para vocês encadearem isso intelectualmente, tudo bem? Tá bom? Então, pessoal, se vocês não têm mais dúvidas, tá, a Caroline comentou que é legal essa aproximação da realidade com a teoria. Ótimo, Caroline, sempre busco fazer isso. Eu vou encerrar a gravação,